Você vai me odiar por isso, disse ela com a voz trêmula. Mas o milionário sorriu e respondeu sem hesitar. Eu já te amo assim mesmo. Uma confissão inesperada que mudou tudo. A chuva de dezembro caía pesada sobre as ruas de São Paulo, transformando a Avenida Paulista em um rio de luzes borradas pelos vidros dos carros. Marina Oliveira corria pela calçada molhada, seus sapatos de salto baixo escorregando no piso liso enquanto tentava se abrigar sob a marquise de um prédio comercial. Suas roupas simples, uma blusa branca e uma saia preta, estavam encharcadas, e ela abraçava contra o peito uma pasta de documentos como se fosse seu bem mais precioso. Aos 26 anos, Marina carregava o peso de quem cresceu rápido demais. Filha de uma diarista e de um pedreiro que faleceu quando ela tinha 15 anos, aprendeu cedo que na vida não existiam facilidades. Cada conquista era resultado de muito suor e determinação. Formada em administração por uma faculdade particular que pagou trabalhando como garçonete aos fins de semana, Marina agora lutava para manter seu pequeno escritório de contabilidade funcionando no centro da cidade. Por favor, que esse cliente não desista, murmurou para si mesma, verificando o relógio no pulso. Já eram 7h15 da noite e ela estava 15 minutos atrasada para a reunião mais importante de sua carreira. Do outro lado da rua, dentro de um Mercedes-Benz preto com vidros fumê, Eduardo Mendonça observava a movimentação da avenida através da janela. Aos 32 anos, Eduardo era o tipo de homem que comandava salas de reunião com um simples olhar. Herdeiro de um império imobiliário que construía os arranha-céus mais luxuosos de São Paulo, ele estava acostumado a ter tudo sob controle. Seus ternos italianos, relógios suíços e carros importados eram apenas reflexos externos de uma vida onde as palavras não e impossível simplesmente não existiam. Mas naquela noite chuvosa, algo havia mudado em seus planos. A reunião com os investidores japoneses havia sido cancelada em cima da hora, e Eduardo se viu com algumas horas livres, um luxo raro em sua agenda sempre lotada. Senhor Eduardo, quer que eu leve o senhor para casa? Perguntou Carlos, seu motorista há mais de 10 anos. Não, Carlos. Vou caminhar um pouco. Preciso pensar. Eduardo saiu do carro bem no momento em que Marina atravessava correndo a rua, tentando desviar das poças d'água. Foi quando aconteceu. Um ônibus passou em alta velocidade por uma poça enorme, criando uma onda que molhou completamente a jovem contadora. Já não! Gritou Marina, vendo todos os seus documentos encharcados dentro da pasta que não havia conseguido proteger completamente. Eduardo, que presenciou toda a cena, sentiu algo estranho no peito. Sem pensar duas vezes, tirou seu casaco de lã e se aproximou da moça. Desculpe, deixe-me ajudá-la, disse ele oferecendo o casaco. Marina levantou os olhos e encontrou o olhar mais intenso que já havia visto. Eduardo era alto. Tinha cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos verdes que pareciam enxergar direto na alma de quem olhasse para eles. Por um momento, ela ficou sem palavras. Obrigada, mas não precisa, balbuciou, tentando reorganizar os papéis molhados. Já estou toda molhada mesmo. Pelo menos deixe-me levá-la até onde está indo. Meu carro está ali. Marina olhou para o Mercedes e depois para o homem à sua frente. Tudo nele gritava dinheiro e poder, desde o relógio que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano, até o perfume caro que conseguia sentir, mesmo no meio da chuva. Olha, eu agradeço muito a gentileza, mas estou bem. Posso pegar um táxi? Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto sério. Na verdade, não pode. Olhe em volta. Marina olhou e percebeu que não havia um único táxi livre na avenida. A chuva havia intensificado e ela estava completamente perdida. Está bem, suspirou, mas só até o número 1847 da Rua Augusta. Durante o trajeto, eles trocaram poucas palavras. Marina estava nervosa não só por estar no carro de um desconhecido, mas porque tinha certeza de que perderia o cliente. Eduardo, por sua vez, não conseguia tirar os olhos do espelho retrovisor, observando aquela mulher que, mesmo molhada e claramente em apuros, irradiava uma força interior que o intrigava. É aqui, disse Marina quando chegaram ao endereço. Tem certeza? Este prédio parece... Eduardo parou no meio da frase ao ver o olhar dela. Parece o quê?
Pobre demais para alguém como eu. Marina desceu do carro e se virou para encará-lo. Obrigada pela carona. Ela bateu a porta e subiu correndo as escadas do prédio comercial antigo, deixando Eduardo sozinho com uma sensação estranha de que acabara de conhecer alguém muito especial. No 20º andar do edifício mais moderno da Faria Lima, Eduardo tentava se concentrar nos relatórios financeiros espalhados sobre sua mesa de mogno, mas sua mente continuava voltando para aquela mulher da noite anterior. Havia algo em Marina que o incomodava, não de forma negativa, mas de uma maneira que o fazia questionar coisas que nunca havia questionado antes. Senhor Eduardo, a voz de sua secretária, Patrícia, o trouxe de volta à realidade. O senhor tem uma reunião com a diretoria em 10 minutos. Cancele, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Como assim, senhor? Eduardo se levantou e caminhou até a janela panorâmica que mostrava São Paulo, se estendendo até onde a vista alcançava. Lá de cima, as pessoas pareciam formigas, e ele sempre se sentiu como um deus observando seu reino. Mas ontem à noite, por alguns minutos, ele havia sido apenas um homem ajudando uma mulher em apuros. Patrícia, preciso que você faça uma pesquisa para mim. Discreta. Enquanto isso, no pequeno escritório da Rua Augusta, Marina enfrentava uma manhã difícil. A reunião da noite anterior havia sido um desastre. Seus documentos molhados pela chuva causaram uma péssima primeira impressão. E o cliente em potencial, dono de uma pequena rede de padarias, decidiu procurar outro contador. Marina, você não pode continuar assim, disse Carla, sua melhor amiga e única funcionária. Carla era uma mulher negra de 30 anos, mãe solteira de 2 filhos, que Marina havia contratado mais por necessidade da amiga do que por necessidade do negócio. Você trabalha 16 horas por dia e ainda está perdendo clientes. Não é tão simples, Carla. Marina suspirou olhando para as contas em atraso espalhadas sobre sua mesa. O aluguel deste lugar custa mais da metade do que ganho. Se eu perder mais 2 clientes, vou ter que fechar. E por que você não aceita a proposta daquele escritório grande? Eles ofereceram um bom salário. Porque eu não quero trabalhar para os outros o resto da vida. Quero construir algo meu, entende? Meu pai sempre disse que a única coisa que ninguém pode tirar de você é seu conhecimento e sua determinação. Carla estava prestes a responder quando a campainha do escritório tocou. Era um entregador com um envelope elegante endereçado a Marina. O que é isso? Perguntou Carla, curiosa. Marina abriu o envelope e encontrou um cartão de visita simples. Eduardo Mendonça. Mendonça Incorporações. E um bilhete manuscrito. Gostaria de conversar sobre uma proposta de trabalho. Se estiver interessada, ligue para este número. Eduardo. Você conhece esse cara? Carla perguntou, reconhecendo o nome da empresa. Marina. A Mendonça Incorporações é uma das maiores construtoras de São Paulo. Eles ergueram metade dos prédios da Faria Lima. Marina sentiu o estômago gelar. O homem que a ajudara na noite anterior não era apenas alguém com dinheiro. Ele era um dos empresários mais poderosos da cidade e agora estava oferecendo trabalho para ela. Não vou ligar, disse Marina, jogando o cartão na mesa. Está louca? Por que não? Porque homens como ele não fazem favores de graça, Carla. Ele quer alguma coisa em troca e eu não estou disposta a pagar o preço. Mas durante todo o dia, Marina não conseguiu parar de pensar na proposta. À noite, quando estava trancando o escritório, encontrou Eduardo parado na calçada em frente ao prédio. Ele estava apoiado no mesmo Mercedes da noite anterior, usando um terno mais casual e parecendo muito mais jovem do que havia parecido no primeiro encontro. Você não ligou, disse ele se aproximando. Porque não estou interessada na sua proposta, respondeu Marina, tentando manter a voz firme. Você nem sabe qual é minha proposta. Sei o suficiente. Homens como você não perdem tempo com pessoas como eu, a não ser que queiram algo em troca. Eduardo riu, um som genuíno que a surpreendeu. Pessoas como eu? E que tipo de pessoa você acha que eu sou? Rica, poderosa, acostumada a comprar o que quer, incluindo pessoas. Talvez você esteja certa sobre as 2 primeiras, disse Eduardo, dando um passo mais próximo. Mas sobre a terceira, você está completamente enganada. Eu não quero comprá-la, Marina. Quero contratá-la. Para quê? Minha empresa está crescendo muito rápido. E eu preciso de alguém que entenda números e principalmente que seja honesta. Ontem à noite,
Você poderia ter aceitado minha ajuda sem questionar. Poderia ter tentado se aproveitar da situação. Mas não fez isso. Isso me impressionou. Marina o observou em silêncio. Havia sinceridade em seus olhos, mas também havia algo mais que ela não conseguia decifrar. E quanto você está oferecendo? Perguntou, surpresa com sua própria curiosidade. Eduardo mencionou um valor que era 3 vezes o que Marina ganhava por mês em seu escritório. É muito dinheiro, disse ela devagar. Você vale muito dinheiro. Por um momento, eles ficaram em silêncio, observando o movimento da rua. Marina sentia que estava na beira de um precipício, prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Eu preciso pensar, disse finalmente. Claro. Mas, Marina... Eduardo entrou no carro e abaixou o vidro. Às vezes, as melhores oportunidades aparecem quando menos esperamos. Marina passou a noite inteira acordada, olhando para o teto do seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade. O lugar era simples. Um quarto, uma sala, uma cozinha americana e um banheiro. Mas era seu. Cada móvel ali dentro havia sido comprado com muito esforço, e as paredes eram decoradas com fotos de sua família e diplomas que representavam anos de luta. Na cozinha, ela preparou um café forte e se sentou à pequena mesa onde costumava trabalhar até tarde. O cartão de Eduardo estava na sua frente, ao lado das contas em atraso que se acumulavam. A matemática era simples. Com o salário que ele oferecia, ela poderia quitar todas as dívidas, ajudar sua mãe, que trabalhava como diarista em Osasco, e ainda sobrar dinheiro para investir em seus sonhos. Mas algo a incomodava. Homens como Eduardo Mendonça não faziam caridade. Havia algum interesse por trás daquela proposta, e Marina não conseguia descobrir qual era. Por volta das 6 da manhã, seu celular tocou. Era sua mãe. Marina, filha, você está bem? Tive um sonho estranho com você. Estou bem, mãe. O que aconteceu? Sonhei que você estava numa casa muito grande, muito bonita, mas você parecia perdida, como se não soubesse se pertencia àquele lugar. Marina sentiu um arrepio. Sua mãe sempre teve uma intuição muito apurada. Mãe, se você tivesse a chance de mudar de vida completamente, mas não soubesse se podia confiar na pessoa que está oferecendo essa chance, o que faria? Ah, minha filha. Dona Rosa suspirou do outro lado da linha. Você sabe o que seu pai sempre dizia. Quando uma porta se abre, você entra, mas sempre com os olhos bem abertos e o pé atrás. Às 8 da manhã, Marina estava na porta da Mendonça Incorporações. O prédio de vidro e aço se erguia imponente na Faria Lima, e Marina se sentiu como uma formiga prestes a entrar em um castelo. O lobby era todo em mármore branco, com obras de arte que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em um ano. Bom dia. Tenho uma reunião com o Sr. Eduardo Mendonça, disse ela para a recepcionista. Seu nome, por favor? Marina Oliveira. A recepcionista checou o sistema e sorriu. Claro, senhorita Oliveira. O Sr. Eduardo a está esperando. 25º andar. No elevador, Marina observou seu reflexo no espelho. Havia escolhido seu melhor conjunto, um blazer azul marinho e uma calça social preta, mas ainda assim se sentia deslocada naquele ambiente de luxo. A secretária de Eduardo, Patrícia, a recebeu com um sorriso profissional. O Sr. Eduardo está terminando uma ligação. Pode aguardar um momento? Marina se sentou na antessala, observando os quadros nas paredes. Todos pareciam originais de artistas famosos. Através da porta entreaberta, ela podia ouvir a voz de Eduardo falando em inglês, discutindo números que envolviam milhões de reais. Marina? A voz dele a trouxe de volta à realidade. Eduardo estava na porta de sua sala, usando um terno cinza impecável, mas foi seu sorriso que a surpreendeu, genuíno e caloroso, muito diferente do homem de negócios que ela imaginara encontrar. Entre, por favor. A sala de Eduardo era impressionante. Ocupava um canto inteiro do andar, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Sua mesa era imensa, mas organizada, e havia uma área de estar com poltronas de couro ao lado de uma estante repleta de livros. Café? Ofereceu Eduardo. Por favor. Ele mesmo serviu o café em xícaras de porcelana fina, um gesto que surpreendeu Marina. Ela esperava que ele chamasse a secretária para isso. Então você decidiu aceitar minha proposta? Na verdade, vim aqui para entender melhor qual é exatamente sua proposta,
disse Marina, mantendo a postura ereta. Porque, com todo o respeito, Sr. Mendonça, homens na sua posição não costumam oferecer empregos para pessoas que conhecem na rua. Eduardo riu, apoiando-se na mesa. Você tem razão. E eu gosto dessa sua franqueza. Vou ser direto com você, Marina. Minha empresa está passando por um momento delicado. Estamos crescendo muito rápido, fechando contratos milionários, mas eu descobri que alguém dentro da empresa está desviando dinheiro. Marina sentiu o estômago gelar. E o que isso tem a ver comigo? Preciso de alguém de fora, alguém em quem eu possa confiar, para fazer uma auditoria interna. Você teria acesso a todos os dados financeiros da empresa, reportaria diretamente a mim, e sua função oficial seria de coordenadora financeira. Por que eu? Existem empresas especializadas em auditoria, porque empresas especializadas deixam rastros, e porque... Eduardo parou, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Porque eu acredito que você é a pessoa certa para o trabalho. Marina ficou em silêncio, processando a informação. Era uma oportunidade incrível, mas também muito perigosa. Se alguém está roubando da sua empresa, pode ser perigoso para mim investigar isso. Eu a protegeria, disse Eduardo, e havia algo em seu tom de voz que fez Marina acreditar nele. E se eu descobrir que é alguém próximo a você? Então eu precisarei saber disso, independente de quem seja. Marina olhou pela janela, vendo a cidade se estender lá embaixo. Era exatamente o tipo de desafio que ela sempre sonhara ter, mas também era aterrorizante. Posso fazer uma contraproposta? Disse ela finalmente. Eduardo ergueu as sobrancelhas, claramente interessado. Estou ouvindo. Eu aceito o trabalho, mas com duas condições. Primeira, quero um contrato de 6 meses. Se ao final desse período você estiver satisfeito com meu trabalho e eu me sentir confortável aqui, podemos renovar. Segunda, eu mantenho meu escritório funcionando. Carla, minha sócia, pode tocar os clientes que temos enquanto eu estiver aqui. Eduardo a observou em silêncio por alguns segundos, e Marina teve a impressão de que ele estava analisando muito mais do que apenas suas palavras. Aceito suas condições, disse ele finalmente. Quando pode começar? Segunda-feira. Perfeito. Patrícia preparará todos os documentos para você assinar. Marina se levantou para ir embora, mas parou na porta. Sr. Mendonça, por que você realmente escolheu eu? A verdade. Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Porque ontem à noite, quando você estava encharcada e claramente em apuros, você ainda teve orgulho suficiente para questionar minha ajuda. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. A primeira semana de Marina na Mendonça Incorporações foi como tentar beber água de uma mangueira de incêndio. A empresa era muito maior e mais complexa do que ela imaginara. Havia dezenas de projetos simultâneos, contratos com construtoras, parcerias internacionais, investimentos em fundos imobiliários e uma rede de subsidiárias que se espalhava por 3 estados. Sua sala ficava no 24º andar, um andar abaixo da de Eduardo, e tinha uma vista parcial da cidade. Não era tão luxuosa quanto a dele, mas era profissional e confortável, com uma mesa ampla, computador de última geração e acesso a todos os sistemas financeiros da empresa. Patrícia havia sido muito prestativa, apresentando Marina aos principais executivos da empresa e explicando os procedimentos internos. Mas Marina notou que algumas pessoas a olhavam com curiosidade e, em alguns casos, com uma ponta de desconfiança. Então você é a nova coordenadora financeira, disse Ricardo Santos, diretor administrativo, quando Patrícia o apresentou. Ricardo era um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos, terno sempre impecável e um sorriso que não chegava aos olhos. Interessante que o Eduardo tenha escolhido alguém de fora do mercado tradicional. Marina percebeu o tom condescendente em sua voz, mas manteve a compostura. Às vezes uma perspectiva externa pode ser útil, respondeu ela diplomaticamente. Sem dúvida, se precisar de qualquer coisa, estarei à disposição. Quando Ricardo se afastou, Patrícia sussurrou. Não ligue para ele. Ricardo está aqui há 15 anos e sempre achou que deveria ter sido promovido ao cargo que você recebeu. Nos primeiros dias, Marina se concentrou em entender a estrutura da empresa e os fluxos financeiros. Eduardo havia lhe dado acesso completo aos sistemas,
mas pediu que ela fosse discreta em suas investigações. Comece pelos relatórios dos últimos 2 anos, havia dito ele em uma reunião privada. Procure por inconsistências, valores que não batem, movimentações estranhas. Você tem um olhar treinado para isso. Marina descobriu que a Mendonça Incorporações movimentava cerca de 50 milhões de reais por mês. Eram cifras que faziam sua cabeça girar, mas ela conseguia acompanhar os números. O que a preocupava eram algumas transferências que pareciam não ter justificativa clara. Patrícia, chamou ela numa tarde de quinta-feira. Você pode me explicar estes códigos aqui? Patrícia se aproximou e olhou a planilha na tela do computador. Ah, estes são os pagamentos para fornecedores especiais. São empresas que prestam serviços específicos para projetos especiais. Que tipo de serviços? Consultoria, principalmente. Empresas de arquitetura boutique, designers internacionais, esse tipo de coisa. O Sr. Eduardo gosta de trabalhar com os melhores. Marina anotou os códigos para investigar mais tarde. Havia algo naqueles números que não fechava, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Na sexta-feira, Eduardo a chamou para uma reunião. Como está se adaptando? Perguntou ele, oferecendo um café. Bem, obrigada. A empresa é mais complexa do que eu imaginava, mas estou conseguindo acompanhar. E suas investigações? Encontrou alguma coisa? Marina hesitou por um momento. Algumas inconsistências, mas ainda estou analisando. Preciso de mais tempo para ter certeza. Eduardo a observou atentamente. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela se tensionou ligeiramente. Claro. Você é solteira? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Sim. Mas isso tem relevância profissional? Eduardo sorriu, parecendo ligeiramente envergonhado. Não, desculpe. Foi inadequado da minha parte perguntar isso. Houve um momento de silêncio constrangedor, e Marina percebeu que havia algo mais nos olhos de Eduardo, além de interesse profissional. Sr. Mendonça, disse ela cuidadosamente, espero que minhas qualificações profissionais sejam o único motivo pelo qual estou aqui. São, respondeu ele rapidamente. Mas seria desonesto da minha parte negar que você me intriga como pessoa também. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Acho melhor mantermos nossa relação estritamente profissional. Você tem razão, me desculpe, mas quando Marina saiu da sala, ela não conseguiu evitar olhar para trás e encontrar o olhar de Eduardo ainda fixo nela. Havia algo ali que a fazia sentir borboletas no estômago, e isso a assustava mais do que qualquer irregularidade que pudesse encontrar nos livros da empresa. Naquela noite, em seu apartamento, Marina ligou para Carla. Como está sendo trabalhar para o príncipe encantado? Brincou a amiga. Complicado, respondeu Marina, mais honesta do que pretendia. Complicado como? Ele demonstrou interesse em mim, pessoalmente. E qual é o problema? Ele é feio? Não, Carla, ele é lindo, inteligente e bem-sucedido. Então qual é o problema? O problema é que ele é meu chefe. E homens como ele não se interessam por mulheres como eu por muito tempo. Eles se divertem um pouco e depois voltam para o mundo deles. Marina, você pode estar sendo muito dura consigo mesma. Ou pode estar sendo realista. Marina suspirou. Além disso, estou investigando possíveis irregularidades na empresa dele. Como posso fazer isso objetivamente se estou emocionalmente envolvida? Você está emocionalmente envolvida? Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Não sei. E é isso que me assusta. Na segunda semana de trabalho, Marina decidiu chegar mais cedo para ter acesso aos sistemas sem ser observada. Eram 6:30 da manhã quando ela entrou no prédio e apenas alguns seguranças e funcionários da limpeza estavam presentes. Sentada em sua sala, com uma xícara de café que havia preparado na pequena copa do andar, Marina começou a investigar mais profundamente os códigos que Patrícia havia mencionado. Ela havia passado o fim de semana pensando naqueles números e algo continuava a incomodá-la. Usando seu acesso aos sistemas, ela conseguiu rastrear as empresas que recebiam os pagamentos classificados como fornecedores especiais. Para sua surpresa, várias delas tinham endereços suspeitos. Alguns eram apartamentos residenciais, outros eram endereços comerciais que, segundo sua pesquisa na internet, abrigavam empresas completamente diferentes. Mas isso não faz sentido.
murmurou ela, anotando os dados em um caderno separado. Marina decidiu ir mais fundo. Cruzando os dados com as datas dos pagamentos, ela descobriu um padrão. Os valores eram sempre transferidos alguns dias antes dos grandes fechamentos de contratos. Era como se alguém estivesse fazendo pagamentos antecipados para garantir que negócios fossem fechados. Às 8 da manhã, quando o movimento no escritório começou a aumentar, Marina fechou rapidamente suas anotações e guardou tudo em uma gaveta com chave. Chegou cedo hoje, disse Ricardo Santos, aparecendo na porta de sua sala. Marina sentiu um arrepio. Há quanto tempo ele estava ali? Gosto de começar o dia sem pressa, respondeu ela, tentando parecer casual. Muito dedicada. Eduardo teve uma boa intuição ao contratá-la. Havia algo no tom de voz de Ricardo que a deixou desconfortável. Era quase como se ele estivesse testando-a. Tem alguma coisa que posso fazer pelo senhor, Sr. Santos? Na verdade, sim. Eduardo pediu para que eu revisasse alguns relatórios com você, principalmente os relacionados aos contratos internacionais. Claro. Quando seria conveniente? Que tal agora? Tenho alguns minutos livres. Marina não teve escolha a não ser concordar. Durante a próxima hora, Ricardo mostrou a ela uma série de relatórios complexos sobre parcerias com empresas japonesas e americanas. Os números eram impressionantes, mas Marina notou que ele parecia estar direcionando sua atenção para áreas específicas, quase como se quisesse que ela não prestasse atenção a outras. Os contratos internacionais são a parte mais lucrativa do nosso negócio, explicou Ricardo. Eduardo tem um talento especial para identificar oportunidades no exterior. Imagino que seja complexo lidar com regulamentações diferentes, comentou Marina. Muito. Por isso usamos algumas empresas de consultoria especializadas. Elas cuidam de toda a parte burocrática para nós. Marina fez anotações mentais. Empresas de consultoria. Era exatamente o tipo de serviço que poderia mascarar pagamentos irregulares. Quando Ricardo finalmente saiu, Marina se sentiu exausta. Havia algo na forma como ele a observava que a deixava nervosa, como se ele soubesse exatamente o que ela estava procurando. Por volta do meio-dia, Eduardo apareceu em sua sala. Como foi sua manhã? Perguntou ele, fechando a porta atrás de si. Marina hesitou. Deveria contar sobre sua investigação e suas suspeitas sobre Ricardo? Ou ainda era muito cedo para fazer acusações? Produtiva. Ricardo me mostrou alguns relatórios dos contratos internacionais. Eduardo franziu a testa. Ele fez isso por iniciativa própria? Disse que foi você quem pediu. Eu não pedi nada para o Ricardo, disse Eduardo, sua voz ficando mais séria. O que exatamente ele mostrou? Marina relatou a conversa que havia tido com o Ricardo, observando como a expressão de Eduardo ficava cada vez mais tensa. Marina, preciso que você seja muito cuidadosa. Se suas suspeitas estiverem certas e se Ricardo está envolvido... Você acha que ele pode estar envolvido? Marina interrompeu. Eduardo caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Ricardo está na empresa há muito tempo. Ele tem acesso a tudo, conhece todos os processos. Se alguém quisesse desviar dinheiro da empresa, ele seria a pessoa ideal para fazer isso. Mas por que ele me mostraria os relatórios se estivesse escondendo alguma coisa? Talvez para te direcionar, te mostrar o que ele quer que você veja e te afastar do que ele não quer que você descubra. Marina sentiu um frio na espinha. Se Eduardo estivesse certo, ela estava sendo manipulada desde o primeiro dia. O que você quer que eu faça? Eduardo se virou para encará-la. Continue investigando, mas seja discreta. E Marina... Ele pausou, parecendo debater algo consigo mesmo. Se você sentir que está em perigo, me procure imediatamente. Não importa a hora. Havia algo na intensidade do olhar dele que fez o coração de Marina acelerar. Não era apenas preocupação profissional. Havia algo mais pessoal ali. Eduardo, ela começou, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Sim, porque isso é tão importante para você. Quer dizer, você tem uma empresa milionária. Alguns milhares a menos não fariam muita diferença na sua vida. Eduardo se aproximou da mesa dela, apoiando as mãos na superfície e se inclinando ligeiramente. Porque esta empresa é tudo o que eu tenho, Marina. Meu pai construiu isso do nada, e quando ele morreu, eu prometi a mim mesmo que protegeria seu legado. Cada real que é roubado desta empresa é uma traição a essa promessa.
Marina viu uma vulnerabilidade nos olhos de Eduardo que ela não esperava encontrar. Por trás do empresário bem-sucedido, havia um homem carregando o peso de expectativas e promessas. Eu vou descobrir a verdade, disse ela suavemente. Eu sei que vai. Eduardo sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Só, tome cuidado. Naquela noite, Marina decidiu trabalhar até mais tarde. O prédio ficou praticamente vazio depois das 8 da noite, com apenas alguns seguranças e ela. Era a oportunidade perfeita para investigar sem ser observada. Ela voltou a analisar os pagamentos para as empresas de consultoria, desta vez fazendo uma pesquisa mais detalhada sobre cada uma delas. O que descobriu a deixou em estado de alerta. 3 das 5 empresas que recebiam os maiores pagamentos haviam sido registradas no mesmo mês, todas com o mesmo endereço comercial, um prédio no centro da cidade que, segundo sua pesquisa, abrigava apenas uma empresa de contabilidade. Empresas fantasmas, sussurrou ela para si mesma. Marina pegou seu celular e fotografou as telas com os dados mais relevantes. Precisava de evidências concretas antes de falar com Eduardo. Estava tão concentrada em sua investigação que não ouviu os passos no corredor. Quando finalmente percebeu que não estava sozinha, já era tarde demais. Trabalhando até tarde, Marina, ela se virou sobressaltada e viu Ricardo parado na porta de sua sala. Ele não estava mais usando o terno impecável do dia. Vestia roupas casuais e tinha uma expressão que ela nunca havia visto antes, fria e calculista. Senhor Santos, você me assustou, disse ela, tentando manter a voz firme enquanto discretamente fechava os programas no computador. Desculpe, esqueci alguns documentos e resolvi passar aqui para pegá-los. Ricardo entrou na sala, fechando a porta atrás de si. O que você está fazendo aqui tão tarde? Apenas me familiarizando com os sistemas. Ainda estou aprendendo sobre a empresa. Ricardo se aproximou da mesa dela e Marina percebeu que ele estava observando atentamente a tela do computador. Interessante. Parece que você está se familiarizando com partes muito específicas dos nossos sistemas. Marina sentiu o perigo. Havia algo na forma como Ricardo a observava que a fez perceber que ele sabia exatamente o que ela estava investigando. Não entendo o que quer dizer, disse ela tentando ganhar tempo. Claro que entende. Ricardo sorriu, mas não havia nada de amigável naquele sorriso. Eduardo te contratou para me investigar, não foi? Marina sentiu o coração disparar. Deveria negar? Tentar blefar? Você está sendo paranoico, Sr. Santos. Paranoico? Ricardo riu. Marina, eu trabalho nesta empresa há 15 anos. Conheço cada número, cada conta, cada processo. Você acha que eu não notaria alguém fuçando nos lugares errados? Ele caminhou até a janela e depois se virou para encará-la novamente. Sabe qual é o seu problema, Marina? Você é muito boa no que faz. Encontrou as empresas de consultoria, não foi? Provavelmente já descobriu que algumas delas são, digamos, pouco convencionais. Marina não respondeu, mas sua expressão a entregou. Pensei que sim. Ricardo se sentou na cadeira em frente à mesa dela, com a naturalidade de quem estava no controle da situação. Agora, deixe-me explicar como as coisas realmente funcionam nesta empresa. Eu não quero saber, disse Marina, se levantando. Sente-se, ordenou Ricardo, e havia uma dureza em sua voz que fez Marina obedecer instintivamente. Aquelas empresas de consultoria prestam serviços muito reais, Marina. Elas facilitam negócios que, de outra forma, seriam impossíveis. Um pagamento aqui, um favor ali. É assim que o mundo real dos grandes negócios funciona. Você está falando de suborno. Eu estou falando de sobrevivência. Você acha que conseguimos aqueles contratos milionários com os japoneses apenas por causa da nossa competência técnica? Ricardo riu amargamente. O mundo é cruel, Marina. Ou você joga o jogo ou você perde. Marina sentiu náusea. Tudo o que ela havia descoberto, todas as suas suspeitas, estavam se confirmando da pior forma possível. Eduardo sabe disso. Eduardo? Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Você realmente acha que ele não sabe? O mundo de Marina pareceu desabar. Se Eduardo sabia dos esquemas e mesmo assim a contratou para investigá-los, por que ele me contrataria para investigar algo que ele já sabia? Ricardo a observou com algo parecido com pena. Talvez ele precisasse de um bode expiatório, alguém para descobrir as irregularidades e culpar pela situação.
Ou talvez ele fez uma pausa dramática. Talvez ele tenha se interessado por você de uma forma que não tem nada a ver com o trabalho. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é verdade. Não é? Marina, você é uma mulher bonita e inteligente. Eduardo é um homem solteiro e poderoso. Você realmente achou que ele a contratou apenas por suas qualificações profissionais? Lágrimas começaram a formar nos olhos de Marina, mas ela lutou para mantê-las sob controle. O que você quer de mim? Quero que você seja inteligente. Ricardo se inclinou para a frente. Você pode continuar investigando e descobrir coisas que vão arruinar sua vida e possivelmente colocá-la em perigo. Ou você pode aceitar que encontrou algumas irregularidades menores que foram devidamente corrigidas, fazer seu relatório e continuar ganhando seu excelente salário. E se eu escolher a primeira opção? O sorriso de Ricardo desapareceu completamente. Então você descobrirá que acidentes acontecem, Marina, especialmente com pessoas que não sabem quando parar de fazer perguntas. A ameaça foi clara, e Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. Eu preciso pensar. Claro, mas não demore muito para decidir. Ricardo se levantou e caminhou até a porta. E Marina, seria melhor se você não comentasse nossa conversinha com Eduardo, pelo menos não até ter certeza de que lado ele realmente está. Depois que Ricardo saiu, Marina ficou sozinha em sua sala, tremendo. Tudo em que ela havia acreditado, todas as suas esperanças e sonhos, pareciam ter desmoronado em questão de minutos. Será que Eduardo realmente estava envolvido nos esquemas? Será que ela havia sido apenas uma peça, em um jogo muito mais complexo e perigoso do que imaginava? Marina pegou sua bolsa e saiu do prédio rapidamente, sentindo como se estivesse sendo observada. Na rua, ela parou sob um poste de luz e pegou seu celular. Seus dedos pairaram sobre o número de Eduardo, mas as palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. Pelo menos não até ter certeza de que lado ele realmente está. Em quem ela podia confiar agora? Marina passou a noite inteira acordada, caminhando de um lado para outro em seu pequeno apartamento. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente como um disco riscado. Será que Eduardo realmente sabia de tudo? Será que ela havia sido enganada desde o primeiro momento? Às 5 da manhã, ela finalmente pegou no sono, mas foi um sono agitado, cheio de pesadelos, onde ela estava presa em um labirinto de espelhos, sem saber em quem confiar. Acordou com o barulho do celular tocando. Era Carla. Marina, você está bem? Sua voz está estranha. Não estou bem, Carla. Preciso conversar com alguém. O que aconteceu? Marina contou tudo para a amiga. As descobertas, a conversa com Ricardo, as ameaças veladas. Carla ouviu em silêncio até o final. Marina, você precisa sair dessa empresa. Agora. Não posso simplesmente sair. Se Ricardo está falando a verdade sobre Eduardo, e se não estiver? E se Eduardo for realmente vítima e você estiver se afastando da única pessoa que pode te proteger? Mas e se Ricardo estiver certo? E se Eduardo me contratou apenas para... Para quê, Marina? Te seduzir? Pelo amor de Deus, o homem é milionário. Se ele quisesse uma mulher, não precisaria criar uma farsa tão elaborada. Carla tinha um ponto, mas Marina estava com medo demais para pensar claramente. O que eu faço? Você vai trabalhar normalmente hoje e vai confrontar Eduardo. Diga a ele exatamente o que descobriu e observe a reação dele. Você é inteligente, Marina. Vai saber se ele está mentindo ou não. Marina chegou ao escritório às 9 da manhã, tentando parecer normal. Mas suas mãos tremiam enquanto cumprimentava os colegas e se dirigia à sua sala. Patrícia apareceu poucos minutos depois. Marina, o Sr. Eduardo quer vê-la em sua sala assim que você chegar. O coração de Marina disparou. Será que Ricardo havia contado sobre a conversa da noite anterior? Ele disse sobre o quê? Não, apenas disse que era urgente. Marina subiu um andar com as pernas trêmulas. A secretária de Eduardo a recebeu com um sorriso, mas Marina tinha a impressão de que todos estavam olhando para ela de forma diferente. Entre, por favor, disse Eduardo quando ela bateu na porta. Eduardo estava atrás de sua mesa, mas havia algo diferente em sua postura. Ele parecia tenso, preocupado. Quando levantou os olhos para ela, Marina viu algo que não esperava. Medo. Feche a porta, Marina. Ela obedeceu e se sentou na cadeira em frente à mesa dele, tentando manter a compostura. Como foi sua noite?
Perguntou Eduardo. Normal, mentiu ela. Eduardo a observou por alguns segundos, como se estivesse tentando ler sua expressão. Marina, eu preciso te contar algumas coisas. Coisas que talvez vão fazer você me odiar. Marina sentiu o estômago gelar. Era exatamente como Ricardo havia previsto. Estou ouvindo. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Quando eu te disse que havia alguém desviando dinheiro da empresa, não estava sendo completamente honesto. A verdade é mais complicada do que isso. Marina fechou os punhos em seu colo. Mais complicada como? Há 15 anos, quando assumi a empresa depois da morte do meu pai, eu descobri que ele havia feito acordos. Acordos que garantiam que a Mendonça Incorporações conseguisse os melhores contratos, as melhores parcerias. Que tipo de acordos? Eduardo se virou para encará-la. O tipo de acordo que você descobriu quando investigou aquelas empresas de consultoria. Marina sentiu como se o mundo estivesse girando em torno dela. Você sabia de tudo desde o começo. Marina. Então Ricardo estava certo. Marina se levantou, suas emoções finalmente transbordando. Você me contratou para ser sua... Não. Eduardo se aproximou rapidamente. Não é isso, Marina. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como você me usou? Como fez eu acreditar que estava fazendo a coisa certa, quando na verdade estava sendo apenas uma peça no seu jogo? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marina. Toda a tensão, o medo e a desilusão das últimas horas estavam saindo de uma vez. Eduardo estendeu a mão em direção a ela, mas Marina se afastou. Marina, por favor. Sim, eu sabia dos esquemas, mas não porque eu os aprovava, porque eu estava tentando encontrar uma forma de sair deles. Mentiroso. Não estou mentindo. A voz de Eduardo se elevou e Marina viu uma raiva genuína em seus olhos. Você acha que eu gosto de saber que minha empresa foi construída sobre subornos, que o legado do meu pai está manchado por corrupção? Marina parou de se mover, observando a expressão de Eduardo. Quando meu pai morreu e eu assumi a empresa, Ricardo me contou sobre os arranjos especiais. Disse que era assim que os negócios funcionavam, que se eu parasse com os pagamentos, perderia todos os contratos. Eu estava com 25 anos, Marina. Estava aterrorizado com a possibilidade de destruir tudo o que meu pai havia construído. Eduardo se sentou pesadamente em sua cadeira. Durante anos, eu mantive o sistema funcionando porque tinha medo das consequências de pará-lo. Mas nos últimos 2 anos comecei a criar estratégias para sair dessa situação. Contratos limpos, parcerias transparentes. Era um processo lento, mas estava funcionando. E onde eu entro nessa história? Há 6 meses descobri que Ricardo estava criando empresas fantasmas adicionais. Não se contentava mais com os arranjos antigos. Estava roubando dinheiro da empresa para uso próprio. Foi quando decidi que precisava de alguém de fora para investigar e documentar tudo. Marina se sentou novamente, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Por que não contratou uma empresa de auditoria profissional? Porque Ricardo tem contatos em todas as grandes empresas de auditoria de São Paulo. Qualquer investigação vazaria para ele antes mesmo de começar. E por que eu? Eduardo hesitou, e Marina viu vulnerabilidade em seus olhos. Porque quando te conheci naquela noite, vi algo em você que eu há muito tempo havia perdido. Integridade genuína. Você questionou minha ajuda mesmo estando em dificuldades. Isso me disse que você era alguém que não se venderia facilmente. Mas você não me contou a verdade desde o começo. Porque eu tinha medo de que você recusasse o trabalho se soubesse o quão complicada a situação realmente era. E por quê? Eduardo parou, parecendo lutar consigo mesmo. Por que o quê? Porque desde aquela primeira noite, você não saiu dos meus pensamentos. E eu sabia que se te contasse a verdade inteira, você me veria como mais um empresário corrupto. Marina sentiu seu coração acelerar. Havia honestidade nas palavras de Eduardo, uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. Eduardo, eu sei que cometi erros, Marina. Sei que deveria ter sido honesto desde o começo, mas você tem que acreditar em mim quando digo que minha intenção sempre foi limpar esta empresa e... Ele pausou, olhando diretamente nos olhos dela. E estar com você do jeito certo. Marina ficou em silêncio por alguns momentos, observando o homem à sua frente. Ricardo havia plantado sementes de dúvida em sua mente, mas olhando para Eduardo agora, ela via algo que não conseguia fingir. Amor.
Ricardo me ameaçou ontem à noite, disse ela finalmente. A expressão de Eduardo mudou imediatamente. Como assim ameaçou? Marina contou sobre a conversa da noite anterior, observando como a raiva crescia no rosto de Eduardo a cada palavra. Ele disse que acidentes poderiam acontecer se eu continuasse investigando. Eduardo bateu o punho na mesa. Esse filho da... Ele parou, respirou fundo e olhou para Marina. Marina, você está em perigo. Ricardo sabe que você descobriu demais. O que fazemos agora? Eduardo se levantou e começou a caminhar pela sala. Primeiro, vou garantir sua segurança. Segundo, vamos terminar essa investigação e expor Ricardo. E terceiro, ele parou na frente dela e pegou suas mãos. Terceiro, eu vou passar o resto da minha vida tentando merecer seu perdão e sua confiança. Marina olhou para as mãos dele segurando as suas. Eram fortes, calorosas, e pela primeira vez desde a noite anterior, ela se sentiu segura. Você vai me odiar por isso, disse ela ecoando as palavras que ela havia imaginado dizer a ele. Mas eu preciso saber, você realmente se importa comigo, ou eu sou apenas parte do seu plano para se livrar de Ricardo? Eduardo soltou suas mãos e segurou seu rosto suavemente. Marina Oliveira, eu me apaixonei por você desde o momento em que te vi parada naquela chuva, encharcada, mas ainda assim forte e orgulhosa. Tudo o que fiz desde então foi tentativa de me aproximar de você da forma mais honesta que consegui. Mesmo mentindo sobre os motivos para me contratar, mesmo assim, disse ele suavemente, porque eu sabia que se te perdesse, perderia a melhor coisa que já havia acontecido na minha vida. Marina sentiu lágrimas formando em seus olhos, mas desta vez não eram de raiva ou medo, eram de alívio. Eu já te amo assim mesmo, sussurrou ela. Eduardo sorriu e a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e de esperança. Quando se separaram, Marina perguntou, e agora? Como vamos lidar com Ricardo? Eduardo sorriu e havia determinação em seus olhos. Agora, minha querida, nós vamos à guerra. Eduardo e Marina passaram as próximas 2 horas planejando cuidadosamente seus próximos passos. Eduardo havia mandado Patrícia cancelar todas as reuniões da manhã e trancar a porta de sua sala. Primeiro, precisamos garantir que você esteja segura, disse Eduardo, mostrando a ela um apartamento no celular. Tenho um apartamento de segurança na Zona Sul. Quero que você fique lá até resolvermos a situação com Ricardo. Não posso simplesmente desaparecer. Isso levantaria suspeitas, argumentou Marina. Então vamos fazer o seguinte. Você vai continuar trabalhando normalmente, mas sempre com proteção. Tenho um amigo da época da faculdade que trabalha com segurança privada. Marcos é ex-militar e totalmente confiável. Marina assentiu, ainda tentando processar a dimensão do perigo em que se encontrava. E quanto à investigação? Tenho evidências suficientes para comprovar as irregularidades, mas precisamos de mais para provar que Ricardo é o responsável. Eduardo pegou uma pasta de seu arquivo pessoal. Eu tenho alguns documentos que meu pai deixou. Contratos originais, correspondências. Nunca tive coragem de olhar tudo, mas talvez haja alguma coisa útil ali. Marina folheou os documentos. Eram anos de história da empresa, incluindo algumas correspondências que mostravam claramente como os esquemas de pagamento haviam começado. Eduardo, alguns desses documentos podem incriminar seu pai também. Você tem certeza de que quer que isso venha à tona? Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos. Meu pai era um bom homem que tomou decisões ruins para proteger sua empresa e sua família. Se limpar o nome da empresa significa que a verdade sobre ele precisa vir à tona, então que seja. Ele entenderia. Marina sentiu uma onda de respeito por Eduardo. Não era fácil estar disposto a manchar a memória de um pai para fazer a coisa certa. Há uma coisa que me preocupa, disse Marina. Ricardo disse que você poderia estar envolvido. Se ele realmente acredita nisso, pode estar planejando te incriminar de alguma forma. É uma possibilidade. Ricardo é inteligente e tem acesso a muita informação. Se ele quiser me prejudicar, tem meios para fazer isso. Eles foram interrompidos por uma batida na porta. Eduardo verificou quem era através do interfone interno. É Patrícia. Diz que Ricardo está aqui e quer falar comigo. Eduardo e Marina se olharam. Era cedo demais para um confronto direto. Vá para a sala de reuniões do lado, sussurrou Eduardo.
Deixe a porta entreaberta. Quero que você ouça tudo. Marina se escondeu na sala ao lado, no exato momento em que Ricardo entrou na sala de Eduardo. Bom dia, Eduardo, disse Ricardo com sua voz sempre controlada. Precisamos conversar. Sobre o quê? Eduardo manteve o tom casual. Sobre nossa nova funcionária, Marina. Marina sentiu o coração acelerar. O que tem a Marina? Ela está fazendo perguntas demais, Eduardo. Ontem à noite a encontrei no escritório investigando coisas que não deveria investigar. Que tipo de coisas? Você sabe muito bem que tipo de coisas. Ricardo fechou a porta e se aproximou da mesa de Eduardo. Os contratos especiais, as empresas de consultoria. Ela está muito próxima de descobrir coisas que poderiam nos comprometer. Marina notou que Ricardo havia usado a palavra nos. Ele ainda acreditava que Eduardo estava envolvido nos esquemas. E o que você sugere que façamos? Perguntou Eduardo. Demita ela. Hoje. Dê alguma desculpa sobre corte de custos ou mudança de estratégia. Pague uma indenização generosa e mantenha ela quieta. E se ela já descobriu demais? Ricardo riu, um som frio que fez Marina sentir calafrios. Ela é uma contadora de bairro, Eduardo. Não tem recursos nem conexões para nos prejudicar. Além disso, acidentes acontecem. Eduardo se levantou bruscamente. Você está ameaçando Marina? Estou protegendo nossos interesses. E os seus também, por sinal. Ricardo, deixe-me deixar uma coisa bem clara. Se você encostar um dedo na Marina, vai ter que lidar comigo. Ricardo pareceu genuinamente surpreso pela reação de Eduardo. Eduardo, você está se deixando levar por sentimentos. Marina é apenas mais uma funcionária. Não para mim. Houve um momento de silêncio tenso na sala. Entendo, disse Ricardo lentamente. Você se envolveu com ela. Isso complica as coisas. Não complica nada. Apenas significa que agora tenho mais uma razão para protegê-la. Eduardo, você está sendo ingênuo. Aquela mulher pode destruir tudo o que construímos juntos. Toda a estrutura que mantém esta empresa funcionando. Então talvez seja a hora de mudar essa estrutura. Marina viu Ricardo ficar rígido. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que talvez seja a hora de operarmos de forma completamente limpa, sem esquemas, sem pagamentos especiais, sem empresas fantasmas. Você está louco? Vamos perder metade dos nossos contratos. Então conseguiremos outros contratos. De forma honesta. Ricardo começou a caminhar pela sala, claramente agitado. Eduardo, você não entende. Não é tão simples assim. Há pessoas que dependem desses esquemas, pessoas poderosas que não vão aceitar que simplesmente paremos de jogar o jogo. Que pessoas? Políticos, outros empresários, funcionários do governo. É uma rede, Eduardo. Uma rede que você não pode simplesmente ignorar. Marina sentiu um arrepio. A situação era muito mais complexa do que ela havia imaginado. Então vamos desmontar essa rede. Com que autoridade? Ricardo riu amargamente. Você tem as mãos tão sujas quanto as minhas, Eduardo. Assinou todos os cheques, aprovou todos os pagamentos nos últimos 7 anos. Porque você me disse que não tinha escolha. E não tinha. E não tem. Ricardo bateu o punho na mesa. Eduardo, pare de ser romântico. Marina encheu sua cabeça com ideias idealistas. Mas a realidade é que sem esses esquemas, esta empresa não existe. Eduardo se aproximou de Ricardo e Marina pode ver a raiva em seus olhos. Ricardo, você tem 24 horas para transferir o controle de todas essas empresas fantasmas para mim e fornecer uma lista completa de todos os esquemas em andamento. E se eu recusar? Então eu vou à polícia com tudo o que Marina descobriu, mas tudo o que eu sei e deixo que a justiça determine quem é culpado do quê. Ricardo olhou para Eduardo com uma mistura de raiva e incredulidade. Você realmente está disposto a destruir tudo por causa de uma mulher? Não por causa de uma mulher. Por causa do que é certo. Ricardo caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Eduardo, você está cometendo um erro muito grande. E quando perceber isso, espero que não seja tarde demais. Depois que Ricardo saiu, Eduardo foi até a sala onde Marina estava escondida. Você ouviu tudo? Sim. Eduardo, a situação é pior do que pensávamos. Ele falou de uma rede inteira de pessoas envolvidas. Eu sei, mas não podemos voltar atrás agora. Eduardo pegou as mãos dela. Marina, você ainda quer continuar comigo nisso?
Porque agora que Ricardo sabe que não pode contar comigo, as coisas vão ficar muito mais perigosas. Marina olhou nos olhos de Eduardo e viu o mesmo homem que havia se apaixonado por ela. Corajoso, íntegro, disposto a fazer o que fosse preciso para protegê-la. Vou ficar com você até o fim, disse ela. Mas agora precisamos ser muito cuidadosos. Ricardo não vai desistir facilmente. Eduardo a beijou suavemente. Então vamos terminar isso de uma vez por todas. 2 semanas se passaram desde o confronto entre Eduardo e Ricardo, e a tensão no escritório da Mendonça Incorporações estava palpável. Marina agora trabalhava sob proteção discreta de Marcos, o ex-militar que Eduardo havia contratado, mas a sensação de estar sendo observada a acompanhava constantemente. Eduardo havia cumprido sua promessa de transparência total. Juntos, eles passaram noites inteiras no apartamento de segurança, organizando documentos, rastreando pagamentos e construindo um dossiê completo dos esquemas de corrupção que envolviam a empresa. Olha isso, disse Marina, apontando para uma planilha na tela do laptop. Nos últimos 5 anos, Ricardo criou 12 empresas fantasmas. Os pagamentos totalizam mais de 8 milhões de reais. Eduardo assoviou baixo. 8 milhões. Marina, isso é muito mais do que eu imaginava. Ricardo não estava apenas mantendo os esquemas antigos, ele estava expandindo exponencialmente. E tem mais. Marina abriu outra pasta de documentos. Consegui rastrear algumas das contas bancárias dessas empresas. O dinheiro não está sendo usado apenas para subornos. Ricardo está desviando para contas pessoais. Eduardo se levantou da mesa onde estavam trabalhando e caminhou até a janela do apartamento. A vista mostrava a cidade de São Paulo iluminada, mas ele parecia ver apenas escuridão. Meu pai deve estar se revirando no túmulo, murmurou. Ele pode ter começado com alguns arranjos questionáveis, mas nunca teria permitido roubo direto. Marina se aproximou dele por trás, colocando as mãos em seus ombros. Eduardo, você não é responsável pelas ações de Ricardo e está fazendo a coisa certa ao expô-lo. Mas sou responsável por ter permitido que isso continuasse por tanto tempo. Eduardo se virou para encará-la. Se eu tivesse tido coragem de investigar antes. Você tinha 25 anos e acabara de herdar uma empresa gigantesca. Ricardo era a pessoa em quem seu pai confiava. É compreensível que você tenha acreditado nele. O celular de Eduardo tocou. Era Patrícia, ligando do escritório. Senhor Eduardo, desculpe incomodar fora do horário, mas há algo estranho acontecendo aqui. O que você quer dizer? Ricardo está no escritório desde ontem à noite. Não saiu nem para almoçar. E hoje de manhã, 3 homens de terno vieram visitá-lo. Não eram clientes conhecidos. Eduardo e Marina se entreolharam. Qualquer coisa que mantivesse Ricardo no escritório por tanto tempo não podia ser boa. Patrícia, quero que você vá para casa agora e não volte ao escritório até eu ligar para você. Está entendido? Mas, senhor, é uma ordem. E Patrícia, obrigado por me avisar. Eduardo desligou o telefone e imediatamente discou outro número. Marcos, preciso que você reforce a segurança. Ricardo está tramando alguma coisa. Enquanto Eduardo conversava com o segurança, Marina teve uma ideia terrível. Eduardo, chamou ela quando ele terminou a ligação. E se Ricardo estiver destruindo evidências? Ou pior, e se estiver plantando evidências falsas que te incriminem? A expressão de Eduardo ficou sombria. Você pode estar certa. Ele tem acesso a tudo no escritório. Poderia facilmente modificar documentos para fazer parecer que eu estava por trás de tudo desde o começo. Precisamos chegar lá antes que ele termine o que está fazendo. É muito perigoso, Marina. Mais perigoso do que deixar Ricardo armar uma armadilha para você? Eduardo pensou por alguns momentos, depois pegou as chaves do carro. Você fica aqui com Marcos. Eu vou ao escritório. De jeito nenhum, não vou deixar você ir sozinho. Marina. Eduardo, somos parceiros nisso. Para o bem e para o mal, lembra? Ele a olhou por alguns segundos, vendo a determinação em seus olhos. Está bem, mas fazemos do meu